Tomio Otaki e a teoria do reflexo de Lukács. Tomio Otaki nasceu em Kyoto no ano de 1913 e veio ao Brasil no ano de 1936 visitar um de seus irmãos, que morava em uma cidade no interior de São Paulo. Tommy acaba decidindo continuar no país devido às reverberações de conflitos envolvendo o Japão, a Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a artista se estabelece no Brasil, que é família e eventualmente se naturaliza no país em 1968. Tommy sempre possuiu um interesse pelas artes, porém, esse interesse se manteve dormente na sua vida para a imigração, consequência do estigma presente na sociedade japonesa da época em relação ao papel da mulher na sociedade. Sua vida artística tem início no ano de 1952, quando essa tem contato com o artista Keizuki Sugano e, depois, se junta ao grupo de estudos artísticos de artistas imigrantes, o Seibikai. Tommy começa com suas pinturas no movimento artístico figurativo, pintando cenas do seu cotidiano, casas, ruas, árvores e etc. Porém, junto com a grande maioria dos artistas nipo-brasileiros, Tommy muda de tendência artística e se torna uma renomada abstracionista. Ainda assim, sua primeira exposição, no ano de 1953, ainda possui um estilo figurativo. O interesse por Tommy surge através de alguns aspectos fundamentais. Primeiro, ela é uma mulher japonesa que migrou para o Brasil em um dos piores momentos possíveis para tal. Mesmo que em sua chegada ao seu país de origem não se via diretamente envolvido em algum conflito global, havia o Estado Novo, o regime de Getúlio Vargas, conhecido por suas políticas anti-imigração, ou seja, a represália já estava presente mesmo antes do Japão se colocar em uma posição contrária ao Brasil no cenário político mundial. Segundo, Tommy é conhecido por diversas características artísticas. Uma delas é a escolha de não colocar título ou contexto em suas obras. A própria artista eventualmente vem a admitir que suas obras não possuem contexto ou interpretação política. Porém, a ausência de um significado político, por si só, já é um significado político. Considerando este fator, surge o questionamento: como uma pessoa diretamente afetada pela represália, anti-imigração, misógina e fascista em seu país de origem e país de residência, o Estado Novo e a ditadura militar, pode se expressar artisticamente sem viés político? Existem diversas formas de interpretar obras artísticas. Portanto, utilizamos o método marxista de Lukács. O filósofo húngaro possui a teoria do reflexo. De forma simplificada, podemos dizer que qualquer obra artística já criada possui o reflexo de seu autor, sua experiência na realidade, mesmo que este não coloque de propósito em sua obra. O Lukács também acredita que não existe obra apolítica. Com esse termo, não nos referimos apenas a determinações políticas, como esquerda ou direita, e sim também à própria existência de opinião e significado à obra. Portanto, com isso, afirmamos que não existem obras artísticas sem significado. Mesmo a ausência de título ou contexto é um contexto e um título por si só. Utilizaremos como exemplo duas pinturas específicas de Tommy, da sua obra Pinturas Cegas, uma compilação de obras em que a artista realizou enquanto estava vendada. Por tal motivo, é uma, se não a obra mais relevante de sua carreira como artista. Analisaremos as seguintes obras. Novamente, essas não possuem título ou significado aparente. Porém, nesse momento, iremos fazer uma pequena retrospectiva sobre a vida de Tommy e a teoria do reflexo. Iremos fazer uma análise baseada nesses fatores. Primeiro, vamos falar sobre a obra em si. Tommy consegue um feito poderosíssimo. Mesmo ao expressar formas, sombras, profundidade, estando cega, essas pinturas se afastam do abstracionismo geométrico, pelo qual Tommy é conhecida. Assim, transmite a materialização de um cenário cabível, real, palpável. Particularmente, transparece um cenário montanhoso, com neve, uma paisagem relativamente comum ao Japão. Essa tranquilidade passada pelo cenário se esvai ao encararmos o que se assemelha a rastros de sangue em meio à neve. Algo violento ocorreu nesse ambiente e sombras grandes, poderosas, se veem feridas, caídas em meio ao fio da nevasca. Na página 61 do livro Pinturas Cegas, de 2012, temos a seguinte citação de Tommy. Nasci numa casa simples, abstrata. O ambiente era bem limpo, bem simples. Somente num canto um objeto e uma flor. Essa atmosfera estimulava o pensamento abstrato, a experiência profunda. Em seguida, quantos artistas brasileiros modernos nasceram, efetivamente, numa casa abstrata? Esse pequeno texto ajuda a exemplificar o quanto Tommy é um achado, uma peça fundamental na arte moderna brasileira.
Essas pinturas poderiam ter sido feitas apenas por Tomi. Sua juventude no Japão a influencia diretamente. Suas experiências como imigrante a influenciam. Tudo pelo que ela passou lhe influencia. Na página 58, há uma explicitação sobre a ausência de títulos e aparente significado em suas obras. E é o seguinte texto. Otaki dispensa a força denotativa ou conotativa dos títulos, já que não pretende que a palavra defina a obra ao designar níveis de intencionalidade, nem quer que ela abra para indicar possível extensão significativa para além do ato. Sua pintura dispensa a parolagem. Na página 59 é dito o seguinte: pintar aqui é a eliminação de qualquer associação sintagmática e verbal na enunciação da pintura. A pintura cega quer apenas enunciar-se a si mesma, e exclusivamente a sua condição de pintura. Utilizando da teoria do reflexo, podemos estabelecer que essas pinturas possuem sim significado e intencionalidade por trás delas. Obviamente, podemos estabelecer que interpretações podem variar de pessoa a pessoa, mesmo que o autor não tenha a intenção de significado. Aquele que recebe a imagem, inevitavelmente, irá encontrar significado. Porém, aqui buscamos falar sobre a significação para o autor e como é possível fazer uma obra sem significado. Partindo da descrição da pintura acima, podemos estabelecer algumas coisas. Primeiro, que Tomi possui referência de ao menos planos nervosos e de como objetos e sombras se comportam na neve. E segundo, de que ela intencionalmente ou não pintou uma cena sanguenta, um combate talvez. Aqui, partimos da interpretação de que Tomi apenas poderia ter feito essa pintura devido às suas origens e experiências. Sua casa abstrata a permitiu ter um pensamento abstracionista desde cedo. Sua vivência em Kyoto a permitiu experienciar a neve e a relação do Japão com a guerra e as violências de emigrar e permitiram se conectar com a violência física e moral. Podemos concluir que, mesmo que Tomi não possuía a intenção de demonstrar uma cena violenta na neve de Kyoto, ela ainda pintou uma obra na qual essa poderia ser essa interpretação. E ninguém mais no mundo poderia fazer essa mesma pintura. Ninguém viveu essas exatas experiências e possuiu suas interpretações sobre. Existe sim um significado para Tomi. Existe sim um conjunto de influências que lhe perpassa, mesmo que a mesma não tenha percebido ou queira evitar isso em suas obras.